Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou aqui com meu amigo Rafael Salles. E com meu amigo Franco Almada. E você está no Amigos de Lei. Uma conversa extrajurídica. E hoje, meu amigo Rafael, estamos recebendo aqui uma pessoa que eu tenho uma bem-querência muito grande, desembargador do TRT. Você conhece mais do que eu, inclusive. Mestre em Direito Constitucional, nosso querido desembargador Parente. Desembargador Parente, seja bem-vindo. Você que... Depois vamos passar aqui o mini currículo, mas seja muito bem-vindo ao Amigos de Lei. Porque boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário de quem assista, né? É um prazer aqui estar aqui, me sinto honrado e vamos fazer esse bate-papo informal, né? A justiça tem que sair dos muros, né? Enquanto desembargador, eu gosto muito dessa parte de dialogar com a sociedade e vocês fazem muito bem isso através desse programa, né? Conhecer o outro lado do personagem. Né? Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Você que é concurseiro, eu quero dizer que o desembargador já foi servidor do TCE, servidor do TRE, procurador do Estado, procurador do Ministério Público do Trabalho, desembargador pelo 5º Constitucional e atualmente ocupa também a função de ouvidor geral do TRT da 7ª Região. Isso aqui para dar uma ideia, um panorama. Gosta de estudar, viu? Além de toda uma carreira acadêmica que depois o Rafael vai trazer também. Mas o que nós vamos conversar hoje aqui, e eu gosto sempre de dar esse spoiler para o público, né? É também sobre gestão, é também sobre humanidade, é também sobre fazer diferente. Então você que está na linha do direito ou que nem é do direito, com certeza vai aprender muito aqui nesse podcast hoje. Mas antes de tudo, Rafael Salles, falar dos nossos apoiadores, né? Claro, falar aí da MISPA Segurança. Se você quer uma segurança forte para o seu negócio, garantido. Nosso querido Uritu Cafés Especiais. A gente vai falar mais na frente sobre o nosso Momento Uritu, aquele café especial sem açúcar, viu, Franco? Maravilhoso. Star Capital. Do nosso amigo Gabriel Joca. Julie Marie Maison, da nossa amiga Imaculada Gordiano. E se você quer ser um apoiador do Amigos de Lei, tá aí o QR Code passando aí na sua tela. Perfeito. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente continuar levando esse trabalho cada vez mais longe. Eu quero começar aqui, desembargador Parente, logo dizendo o seguinte. Nosso papo aqui é um pouco mais informal. Nós somos advogados, acostumados com Vossa Excelência, doutor para cá, doutor para lá. Mas aqui a gente vai tentar sair um pouco dessa formalidade, até para que o público também se sinta mais à vontade. É uma luta em glória. Eu já digo logo, porque o ministro Nelson Jobim, ele foi um dos responsáveis pela criação do CNJ. E ele começou inovando a fala. Você aqui, vamos tirar Vossa Excelência, porque não estamos na justiça, mas acabou prevalecendo ministro, desembargador e juiz, que é a composição lá, que integra o CNJ. Desculpe lhe interromper. E eu queria colocar uma passagem aqui, que foi a primeira vez que eu tive contato com o senhor. Acho que nem atuava tanto assim no 2º grau, mas foi no CONAT, Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, 2011. E eu lembro muito bem, o desembargador deve lembrar disso, fez lá uma palestra de abertura do evento. E naquela época, o que me chamou a atenção em 2011, Rafael, foi porque nós éramos referência em jurisprudência que já concedia honorários sucumbenciais ao advogado, isso em trabalho do desembargador Parente. Então, naquele evento, vários juízes, a gente em contato com vários juízes ali do evento, eles estavam virando, eu vou conceder também agora os honorários sucumbenciais. E aquilo me deu uma alegria tão grande, doutor Parente, porque era uma das primeiras vezes que eu via a gente sendo referência, a gente emanando jurisprudência para os outros tribunais e registrar isso aqui. Eu gostaria muito de ter essa oportunidade de lhe parabenizar por essa inovação que demonstra o seu espírito inovador desde sempre. E que se tornou uma realidade, né? Através de lei. Através de lei demorou muito ainda, né? A gente 2017 só com a reforma trabalhista, mas demorou muito, mas a gente já tinha essa noção. O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região respeitava já o trabalho do advogado. Mas me conta um pouco, doutor Parente, por que o direito? Como é que foi que começou? Tem alguém na família que também é juiz ou Ministério Público? Como é que foi sua entrada no direito? Tinha um primo, que não era nem ainda promotor, foi promotor, mas foi antes. Então, acho que não tinha, não.
Mas eu digo sempre uma coisa que parece ser engraçado, mas eu não gosto de direito. Parece que brincadeira. Mas eu não gosto. Qual direito que eu não gostava? Aquele direito formal, formalístico, de aprender conceitos, né, através da memória. Eu gostei do direito mais amplo. Eu não gosto desse direito tradicional. Mas qual o direito que eu não gosto? E o direito que eu gosto? É o direito que dialoga com a filosofia, dialoga com a sociologia, até porque é impossível você ser profissional de direito. É uma arte o que as faculdades fazem. Eles isolam, abduzem, melhor dizendo, os estudantes para aprender só os códigos, sem inserir os códigos na sociedade. E o direito é uma ciência, digamos assim, as piadas, social. Então ela precisa, para compreender toda a legislação, como é que ela foi gestada, quais são os interesses que estão por trás, quais são os efeitos da aplicação dela, e essas coisas a faculdade não ensina. Então era preciso ter um embasamento teórico maior, e eu defendo isso. A sociologia forte, não como uma cadeira introdutória, e filosofia, porque estão sempre presentes na aplicação do direito, na interpretação do direito, na interpretação e depois na aplicação. Então, eu não gostava muito, entrando assim nas matérias propriamente ditas, direito civil é direito proprietário, não me via defendendo proprietário. Direito penal é para os pobres, né, que descumpre de qualquer maneira, a legislação também não me via fazendo isso. Eu me descobri sendo estagiário nos sindicatos bancários, né? Eu vi que ali o direito do trabalho, ele dialoga com a economia, necessariamente, por isso que ele está sempre em efervescência, dialoga com a política, tanto é as inúmeras reformas trabalhistas que o pessoal fica fazendo, né? Ela já sofreu, dos 902 artigos que ela tem, ela já sofreu praticamente reforma em todos, e o pessoal disse que ela é obsoleta. Teve uma reforma trabalhista recente, já se fala em outra reforma, que eu acho que não vai mais progredir porque houve mudança de governo, mas é sempre assim, o direito do trabalho, como ele está no olho do furacão, que lida com a economia, lida com a política, sempre se quer trazer ele à ribalta, e às vezes até culpando ele por certas coisas que ele é inocente. Ele é responsável por muitas coisas, mas em algumas coisas que são acusadas, que é acusado de direito de trabalho, ele é inocente. E aí sim, no direito, enquanto estagiário, eu lidando com o direito do trabalho, eu vi que tinha esse aspecto social forte. Tanto é que o nome, antigamente, pelo doutrinador Cesarino Júnior, era direito social, não era direito obreiro, não era direito do trabalho, direito social. E porque a gente sabe, né, as consequências de existir um direito de trabalho com previsão de direitos e deveres e as consequências de não haver. E, de qualquer maneira, repercute muito no dia a dia das pessoas. Então, desde a faculdade já foi ali uma ligação com o direito do trabalho? Não, direito na social? faculdade eu praticamente não estudava, eu fazia militância estudantil. Eu defendia o quê? Ensino público gratuito. Era uma luta política de militância que muita gente fez. Eu fui do diretório acadêmico Clóvis Bevilacqua, então viajava muito. Então ia levando ali a faculdade de Direito, né, até eu me encontrar dentro do direito mesmo. Aí que eu digo, foi quando eu fui estagiar nos sindicatos bancários. Aí ali eu vi que o direito que eu procurava, eu encontrei, que era um direito que enxergava a realidade, que é o que caracteriza o direito do trabalho, né? Primazia da realidade, né? Você não fica simplesmente com a formalidade, né? Entre o que está escrito, o que acontece, você fica com o que está acontecendo, não o que está escrito. Então isso me deixou muito impressionado que esse direito do trabalho era diferente dos demais, que é puramente formal, onde trata as pessoas de forma igual, né? No direito civil, no direito penal. Já no direito do trabalho tem essa característica peculiar, tratar os desiguais desigualmente, porque senão se comete uma desigualdade, né? Não se trata com isonomia. Então o direito do trabalho tem essa característica que remarca ele.
que é tratar os desiguais de forma desigual. Porque tratar os desiguais de forma igual, você comete injustiça. E o direito de trabalho, você sabe que tem uma desigualdade natural, da natureza, que é que tem um poder econômico, que ele em si é um organismo coletivo, e o trabalhador, que ele em si é um indivíduo, é a pessoa natural. Então, a desigualdade parte daí. Um ente é coletivo, por natureza, que é o órgão empresarial, e o outro que, por ser, vamos dizer, a parte isolada, a parte mais fraca da relação, urge uma proteção a ser dada para o direito do trabalho ter uma funcionalidade. No dia que o direito do trabalho perder essa funcionalidade de enxergar a realidade, ele vira direito civil. E voltamos ao Código Civil romano, né, de inspiração germano-romano. Isso é interessante, Franco, também. A minha paixão pelo direito do trabalho é em comum com o desembargador Parente. Nasce lá também nos sindicatos bancários, onde eu fui estagiário durante a faculdade. Passei 2 anos como estagiário, advoguei lá 1 ano. Também peguei todo esse amor, né, pelo direito do trabalho, e lá é muito legal ver uma entidade sindical forte que vai para cima dos direitos dos trabalhadores, que tenta fazer mediações, conciliações, tenta resolver os problemas sobre vários viés, que não só o jurídico. Tem as mesas de negociações lá, são riquíssimas, né? As negociações acontecem a nível nacional e é realmente uma grande escola, que a gente, de lá saíram grandes advogados, procuradores, juízes, desembargadores, né? Enfim. Muito bom. Na minha época era o chefe do departamento jurídico lá do sindicato dos bancários, era o Edilson? ex-juiz, ex-juiz Inocêncio Show, que está aposentado. Nessa época acho que tinha o Edilson também, depois virou desembargador. Edilson estava lá no Piauí. Edilson, conheci ele lá, atuando lá no Piauí. O advogado Ramos também estava lá. Pegou o Eliud por lá como estagiário? Acho que era, aliás, era a turma dos estagiários, era eu, Eliud e outro amigo, Odésio, que fomos para lá. Legal. E nessa trilha jurídica, passou pelo TCE, pelo TRE, pela Procuradoria do Estado e chegou à Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, que tem todo esse perfil aí combativo. E aí a dúvida que fica, né? Essa saída de ser procurador para ser juiz, como conseguiu compatibilizar isso, a questão da, digamos assim, até da parcialidade, da imparcialidade, da parcialidade do Ministério Público, da uma confissão, às vezes eu sou um desembargador muito proativo, não chego a ser imparcial, parcial, aliás, né? Mas aquela coisa de fazer além da jurisdição, nesse ponto, nos programas sociais do tribunal, eu me envolver. Acho que vem aí essa veia ministerial, né, de tomar ações, de promover a realização de uma ideia, né, que o juiz, por ser ontologicamente imparcial, ele não pode, né, e isso é o respeito. Mas em outras esferas que a gente possa atuar, eu gosto muito de atuar, né? E enquanto ouvidor do tribunal, isso me permite, enquanto também eu era coordenador do Sejusc, que é, vamos dizer assim, uma esfera administrativa do tribunal, também dá mais liberdade por ser esfera administrativa. Mas na parte jurisdicional eu sou bem disciplinado, digamos, judiciariamente. A gente que acompanha as sessões ali do tribunal, né, Franco, sempre é muito bom fazer sustentação oral e ter lá o desembargador Parente como ouvinte, porque ele aprofunda. Se realmente você trazer uma discussão técnica, jurídica, trazer outros precedentes, às vezes de outros regionais, ele escuta, ele debate, ele discute, pede vista. Isso é muito importante para a gente, que é o principal papel enquanto a gente está ali fazendo a sustentação. O desembargador Parente tem uma qualidade muito grande, que é, assim, com todo respeito, não ter compromisso com o erro. Tem gente que tem compromisso com o erro. A pessoa sabe que está julgando ali, contradizendo, às vezes, até uma própria jurisprudência, até uma própria jurisprudência da turma, e continua lá. E, assim, essa intenção de ver o processo até o último minuto ali que dê para ver, né? Alguns até entendem de uma forma, vai pedir vista, vai levar para o gabinete ou vai demorar mais o processo. O advogado, a última coisa que o advogado está preocupado é com celeridade. Eu, como advogado, Rafael, não me preocupo nada com celeridade.
se ela estiver afastada da efetividade. Que peça vista não sei quantas vezes, que estude o caso não sei quantas vezes, até para depois confirmar que era aquilo mesmo. Não, o doutor Franco levantou essa questão aí, mas está resolvida assim, no acordo, ou não. Mas celeridade para a gente sem efetividade, sem o juiz ler o processo, é mesmo que nada. Desembargador Tarcísio que fala... É muito importante que você tenha... Eu não tenho um compromisso com a quantidade, eu tenho um compromisso com a qualidade. Daí, pedir vista vai me custar mais trabalho, né? Porque se eu for vencedor, vou fazer um voto que não era meu, né? Então, eu acho que o processo, quando uma sustentação oral traz dúvidas, traz novas ideias, não custa nada. E eu não vejo também nenhum advogado querendo quantidade, ele quer qualidade. Total. Certo? Mas, infelizmente, eu vejo que há uma cobrança muito grande por quantidade, e eu não vejo por qualidade, né? O CNJ, ele quer... que é importante ter o cumprimento dos prazos, mas tem casos bem diferenciados que você tem que se dedicar a ele. Você não sabe tudo. Tem que ter esse exercício de humildade. Então, pedir vista é um exercício de humildade. Eu não sei, vou ver, posso ter errado. Então, eu nunca me arrependi de pedir vista, sabe? Assumo essa responsabilidade de o prazo dilatar, né? Às vezes, processo de outros colegas, eu tenho que dar atenção. E vejo que é até uma necessidade, porque a sustentação oral, eu acho assim, com o PJE, ele ficou muito fragilizado. Ela ficou muito fragilizada, porque o processo já vem pronto, né? Às vezes assim, já estava votado e tudo mais. Então, há um ônus argumentativo maior para a argumentação, para a sustentação, né? Que o advogado vai ter. Porque, diferentemente de outros países, não existe sustentação em outros países. O que existe é uma conferência no gabinete com os jogadores da turma. Nos Estados Unidos, é dessa forma que funciona. Então, não é em 15 minutos que você vai aprender tudo que está ali, os fatos e provas do processo. Muito difícil para quem não é relator. E com a extinção da figura do revisor, mais ainda se justifica você examinar com calma, né? Porque eu vejo isso, né? As partes querem que o seu dia no tribunal, que o seu dia no tribunal seja especial e não correndo. Exatamente. Né? Semana passada tivemos um exercício disso. O desembargador Jefferson Quezado pediu vista, houve uma dúvida, né? Então ele pediu vista. Eu já ia pedir, mas eu gostei porque ele pediu assim a mim, para eu não ficar com tantos pedidos de vista. Mas mesmo assim, encarreguei meu gabinete de também examinar quando chegar o processo. Porque é uma questão importante que envolve muitas pessoas, independente de ser muitas pessoas. É atenção que uma dúvida que assalta teu espírito e eu sou um eterno curioso e aprendi a dizer, eu quero saber como é que se posiciona essa questão aqui e tal. E é um aprendizado para mim mesmo também, além de dar uma boa satisfação para as partes que desejam que o seu processo seja bem apreciado. Esse tema sustentação é um tema muito caro para a gente, né? Por isso que a gente está nele aqui e vamos fazer mais alguns apontamentos. O senhor faz também diferente uma coisa que eu acho muito interessante, que é perguntar para o advogado. Às vezes a sustentação ela fica ali um monólogo, onde você fala por 15 minutos e você às vezes não recebe uma pergunta ali, uma dúvida que pode mudar o processo. Costumo dizer que quando eu estou ali, Rafael, ou no primeiro grau, no segundo, eu não vou discutir quem sabe mais tecnicamente, conhecimento técnico com o magistrado. Mas quem deve saber mais, quem tem a obrigação de saber mais sobre os fatos do processo é o advogado. Ele tem essa obrigação de saber qual é a página do processo, qual é aquele documento, etc. E várias vezes o desembargador parente já perguntou, mas doutor, você está dizendo aí, você está em qual documento? Está em qual processo? E a gente auxilia, né? Eu acho que o advogado na sustentação oral, e aí a gente pega a lição lá de Calamandrei, naquele livro, é quem vai ali auxiliar o magistrado na decisão. Traz efetividade. E tem outra coisa, só permita aqui interromper. A questão de questionamentos, eu acho que assim, é um pouco da mistura do sistema americano, da sustentação, que não existe com os moldes, é o questionamento. É a oportunidade que os juízes vão ter ao falar com o advogado e questionar. E aí o advogado que conhece mais os fatos, vai dizer, né? Porque
é um processo que ele empenha mais atenção do que o próprio magistrado, que está pegando só ali o recurso. Ele já conhece desde o começo, né? A gente não conhece quem vai julgar um recurso, não conhece, às vezes não vai ler o processo todo, né? Vai ler só a parte do recurso e tudo mais. Então, esse questionamento que eu faço é num apelo extremo a ter, vamos dizer, a minha dúvida ser dirimida, ser extinta. Exatamente. E a dica aqui, viu? Não basta nem só convencer o desembargador Parente. Também tem que ir lá no Daniel, convencer lá o Daniel lá no gabinete também, né, desembargador? Que pra gente... É porque a gente dialoga muito. Dialoga muito lá. Daniel, às vezes, diz uma coisa, eu digo outra, até a gente encontrar um caminho. Registrando aqui a presença do assessor Daniel, viu? Sempre entende muito bem a gente lá no gabinete. Obrigado, viu, Daniel? Desembargador Parente, a gente tem alguns pontos institucionais aqui para tocar. Já falamos aqui da sustentação oral, da quantidade vezes a qualidade. E eu quero falar também sobre a experiência do Sejusc. Eu que também revolucionou lá o Sejusc. Eu que sou um usuário frequente lá, mandar um abraço aqui pro Ribamar, pro Ivaldo, pro Regis, pra Ilana, para todo mundo lá que faz o Sejusc. E como foi essa experiência de coordenar esse setor tão importante? Pois é, eu passei 6 anos no Sejusc, né, e vi... Eu sou, digamos assim, a princípio, contra qualquer acordo, mas não contra o acordo. Acordo que precariza as relações de trabalho, eu acho que não é bom, nem para as partes, nem para a justiça, porque, a meu ver, inspira o descumprimento da lei. Se a pessoa diz tudo que eu fizer de ilegal, de descumprimento da lei, eu vou depois pactuar, há um estímulo ao descumprimento da legislação. Então, mas em casos necessários, onde há anuência das partes, que você vê que realmente ali isso justifica a pessoa transigir, existe uma dúvida sobre o resultado do processo. Né? As partes, há concessões mútuas entre elas, há ganho de parte a parte. Então, acho que é razoável fazer o acordo. Não, mas que seja um acordo com, não assim, de forma que pese só para um lado, que atenda às duas necessidades, com as concessões mútuas existentes. Às vezes eu sou contra, porque quero dilatar muito o cumprimento do acordo em muitas parcelas, o que não é, eu vejo assim, leva a uma fragilidade do cumprimento da legislação, porque as pessoas vão saber. Ora, é como aqueles programas de governo que refis, né? Que a pessoa diz, ora, mas se eu não pagar o imposto, eu vou ter o refis. Há um estímulo a não recolher os impostos. Então, da mesma forma, eu acho que pode acontecer na Justiça do Trabalho, se você liberar demais. Então, eu sou muito preocupado, principalmente depois que houve a previsão do acordo extrajudicial, porque não tem mais a assistência sindical, acabou. E o que é que se passa lá, na empresa ou no sindicato, né, que chega para a gente já pronto e acabado. Então, eu acho que até tem uma proposta lá no tribunal para regulamentar, para não ficar aquela coisa de ser um posicionamento isolado do desembargador que está no Sejusc, que seja uma previsão para todos. Até para o advogado saber o que é que ele pode, as partes saberem o que é que pode transigir, em que pode transigir. Né? Porque a gente sabe que o direito do trabalho tem partes que são indisponíveis. Mesmo que as pessoas queiram, não podem. Né? Porque tem princípios básicos do direito do trabalho que prevê a indisponibilidade absoluta. Você não pode dizer que não vai ter carteira de trabalho, a pessoa vai ficar sem carteira de trabalho, a pessoa vai ficar sem um salário mínimo. São direitos absolutamente indisponíveis. Né? Qual a sua opinião, desembargador, sobre esse tema aqui? Qual a sua opinião sobre dessa quitação total do contrato de trabalho? Pois é, eu sempre fui resistente, desde quando existia uma súmula que previa, dava um entendimento que se não houvesse a ressalva, espera aí, não havendo a ressalva, no caso aí, a pessoa tem os direitos. E se houver, vamos dizer, a quitação com ressalva, é daquele direito. Uhum. Porque havia uma interpretação de que era, vamos dizer, era uma liberação ampla, geral e restrita. Não era. Eu fazia um raciocínio como se fosse para os atos de comércio. Quando eu dou uma quitação, é de uma determinada coisa, não é de tudo que eu comprei numa loja. Né? É assim, nas relações civis, é assim, você recebe um recibo daquilo, e não daquilo que não constou.
Então, eu achava que era dar uma flexibilidade muito grande a esse ato de quitação. Tá? E a ressalva também não era de todos os direitos laborais, era de determinados direitos que estavam ali naquele termo de rescisão. Não de todos, que às vezes nem constavam, nem poderiam constar. A exemplo, a pessoa provava na Justiça do Trabalho o trabalho extraordinário. Como é que ela ia ressalvar se foi depois que ela provou? Aí, né, muitas vezes se prejudicava a parte, porque se entendia que existia essa quitação ampla, geral e restrita. Mesmo que a pessoa depois provasse que, no caso aqui, fazia horas extras. E eu estou falando aqui da quitação que estão dando nos acordos judiciais, né? O juiz hoje, tem alguns juízes hoje quitando plenamente o contrato de trabalho. O que eu acho ruim nesse aspecto aí, principalmente, é quando a proposição vem do próprio magistrado. Isso. Assim, doutor, aqui é quitação total, né? Que aí a outra parte, às vezes, pega o feeling na hora, nem tava pensando da quitação apenas do objeto, aí a outra parte, é mesmo, eu quero quitação total. Tem advogados mais experientes, como Franca, às vezes, não, aqui é a quitação do objeto. Mas outros acabam deixando passar. Do que está na petição inicial, tá lá e tudo bem, hoje, já previu. Sem falar casos concretos, né, mas só abstraindo um pouco, eu tive uma discussão assim enorme, discussão boa, aquela discussão boa com o magistrado, que ele começou lá, disse, quitação total, aí a empresa, não, então eu só quero quitação total. E aí eu falei o seguinte, olha, porque eles querem colocar como se tivesse uma insegurança o acordo que não quita totalmente. Mas amanhã ele vai poder entrar com outra ação, amanhã ele vai poder cobrar uma hora extra, amanhã ele vai poder cobrar uma insalubridade. Olha, se a gente pensar que isso é insegurança, então a sentença vai ser insegura também. Porque pelo princípio da distrição, ela só pode julgar o que está sendo pedido. E o princípio do acesso à justiça. Ele tinha, por exemplo, um adicional de insalubridade. Não constou ali no pedido. Ele precisa de uma perícia. Aí a perícia comprovou. Não, mas você não deu quitação ampla, geral e restrita? Não, claro que não. Exato. Até porque ele precisava provar. Ele não colocou lá no termo de quitação, quando saiu da empresa, porque ele nem imaginava que teria esse direito. Só depois que comprovado mediante uma perícia técnica, aí sim, como a questão das horas extras. Ele vai ter que provar, ele não pode botar. Ele botou um determinado valor de hora extra. Mas depois ele provou que fazia mais. Qual é os atos da vida civil, os atos de comércio, é assim, não tem nada diferente. Você dá a quitação do que recebeu, e não daquilo que não recebeu por completo, né? E dois casos que aconteceram no escritório, aproveitar que a gente está sendo assistido aqui por alguns advogados, para ficar esperto também. Uma vez, a gente foi fazer um acordo com a trabalhadora e o juiz falou, não, quitação total, a gente bateu o pé, não, quitação só sobre o objeto. Quitamos lá as verbas rescisórias. Na outra semana, a trabalhadora chega dizendo que estava grávida. E aí, se eu tivesse quitado total lá no acordo, como é que eu ia cobrar essa estabilidade da gravidez? Um ponto de atenção. Aí fica evidente, é prova cabal de que não pode quitar tudo, porque o fato foi a posteriori, né? A pessoa viu que tinha uma gestação, que tinha estabilidade, que a estabilidade confere determinado direito, que é proteção não só para ela, ainda entra esse caso de caráter, vamos dizer, protetivo ao nascituro, né? Muitas vezes não é só a mulher, é o nascituro que precisa. E isso aqui não tem nada de extraordinário. O mundo inteiro, pelo menos nas sociais-democracia europeias, está previsto esse direito até com mais prazo, né? Para a pessoa cuidar do filho e tudo mais. Às vezes é até estendido paternamente, não só para a mulher. Outro caso, a pessoa quitou, fez lá a quitação total, aí o rapaz descobriu uma doença ocupacional. Chegou lá para outro advogado cobrar a doença ocupacional. Já não podia mais cobrar porque estava a quitação total. Nem sequer se aplica, a meu ver, tá vendo de quem pensa o contrário, a prescrição. Porque ela é insidiosa, né? Ela se aparece depois. A doença pode demorar tempo. Então é da ciência da doença. Porque tem aquela doença que só se manifesta depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então fica esses pontos de atenção aí, pessoal, para essa quitação total e restrita do contrato de trabalho, tá? Vamos falar um pouco aqui. A gente já falou sobre sustentação oral, inevitavelmente falamos um pouco sobre a questão de quantidade, né? Mas hoje, a situação do Tribunal do Trabalho, da 7ª Região, em comparativo a nível nacional, o que é que o senhor está achando? Número... Os números estão batendo com a capacidade do tribunal? Eu acho o seguinte, um assunto paralelo a esse. Nós temos aqui, a meu ver, muita demanda reprimida. Eu me baseio em 2 fatos.
num comparativo com Pernambuco. Nós temos, o primeiro fato, um PIB muito parecido com o estado de Pernambuco. A população daqui, na época que eu conferi, era 200 mil a menos do que Pernambuco. Só que lá tem 74 varas. Aqui nós temos a metade. Então, olha, se nós tivéssemos mais varas, essa demanda ia aparecer, porque o porte econômico é semelhante, o número de habitantes. E o cearense é briguento. O cearense não é par de cemitério, não. Agora, tem que possibilitar o acesso à justiça. Nós não temos uma vara em Itapipoca, por exemplo. Pois é. Então, a gente precisa fazer um esforço enorme. Nós já fazemos, nós, magistrados, servidores, estamos fazendo o máximo, né, para os processos que já existem. Mas eu acho que para a população, eu acho que nesses municípios distantes, que tem dificuldade de transporte, dificuldade de distância, caberia mais varas, a exemplo do que acontece com o estado de Pernambuco. Mais desembargadores também. Só recentemente tivemos um número aumentado de desembargadores. Quer dizer, nós fomos criados inicialmente no Brasil inteiro, sendo 8 regionais. Terminou na 8ª região, Pará. Nós fomos a 7ª. Igualmente, na época que foi criado o Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós somos um tribunal vetusto que não acompanhou o ritmo do tempo que acompanharam os demais, da primeira região, que é grande, é enorme. Rio de Janeiro, a segunda é enorme, a terceira é enorme, quarta região é enorme, quinta região é grande, sexta região é grande, e o sétimo, eu acho que é muito, tá aquém desses 8 que foram criados. Pará, a 8ª região, é grande, né, para o número de processos e o número de habitantes. Nós temos muito mais habitantes do que o Pará e muito mais processos. Mas lá tem muito mais desembargadores e varas. Quer dizer, nós ficamos um tanto quanto defasados no tempo. E aí tem reflexo. Tem reflexo no número de servidores, tem reflexo no orçamento pequeno, e que esse rescaldo atual de a gente, né, lidar com o processo sem as condições que os outros tribunais detêm, né? E como é que resolve isso, desembargador? E como é que faz esse aperfeiçoamento aí do o tribunal dialogar com a sociedade, explicar à população quais são os direitos trabalhistas, que tem também carência de informação, e informação é artigo de primeira necessidade quando se trata de direito de trabalho, porque ali gera direitos, né? A pessoa com informação vai procurar um advogado, vai explicar seu caso, saber. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem direito. Então, é disseminar as informações, o tribunal fazer itinerância, tem um pleito da OAB que foi atendido recentemente, sim, que é ponto digital, de o juiz da sua comarca poder fazer audiência em outro município pertencente à sua circunscrição, né, num ambiente controlado, e daí houve um termo de cooperação entre o Tribunal Regional do Trabalho, o presidente Tuval, e o presidente do TRE, o presidente Raimundo Nonato. Então, para atender esse pleito dos advogados, que também é um pleito do tribunal, que ele quer fazer isso, e também, principalmente, do jurisdicionado, que vai ser atendido, facilitando, assim, quem sabe ali, resolver uma demanda que estava ali reprimida. Hoje o senhor se considera um presencialista ou um telepresencialista? Eu sou presencialista, eu gosto olho no olho e de questionar, né? Às vezes, quando era na época da pandemia, naquele vozeiro grande, 20 pessoas na sala, você não ia parar para questionar o advogado, né? Porque tem questões que você tem que ter um tempo. Então, eu sou presencialista. Eu acho que, para o próprio bem das partes, você estar presente ali, conversando com o advogado, tirando dúvidas com o advogado, é muito melhor. Porque no ambiente virtual, não sou contra, mas para determinadas situações, não de forma generalizada, né? E isso eu estou falando em termos de tribunal. Eu acho que ainda se afigura muito mais necessário a nível de primeiro grau, porque tem a questão da segurança, né, de toda a forma de condução da audiência com segurança, sem haver interferências e tudo mais. Eu vou fazer um contraponto aqui, eu perguntei já sabendo, né, qual era a opinião do desembargador Parente. Mas vou fazer um contraponto aqui, desembargador Parente, porque só no prisma aqui, tentando olhar a questão do movimento da justiça do trabalho, né?
o que é que a gente tem que pensar, mais ou menos, né? Eu tô lá fazendo uma audiência presencial, ou o Rafael tá fazendo audiência presencial, uma sustentação presencial. Lógico que a gente quer estar perto do que está acontecendo, olhando ali para o desembargador, tem toda aquela outra interação. Mas ao mesmo tempo que isso acontece, o advogado ele fica meio que preso, entre aspas, a um único processo o dia todo. Como é que eu explico melhor isso? Se eu estou lá aguardando uma sessão, uma audiência que tem uma demora natural, estou dizendo que o juiz está demorando porque chegou atrasado, não. O juiz chegando na hora, a audiência começando na hora, ainda tem uma demora natural. O advogado que ele está telepresencialmente, ele está aqui acompanhando ou esperando, mas está despachando outros processos. Ele está movimentando uma execução, ele está peticionando em outro caso, ele está, às vezes, até sendo atendido por alguma vara, por algum assessor. E isso, às vezes, eu penso, porque não é da realidade do magistrado, entender isso. Entender que o advogado, se ele está ali o dia todo, a manhã toda, aguardando a sustentação oral, ele só está fazendo aquilo. Mas às vezes ele está no escritório dele, aguardando da mesma forma a sustentação oral e dando outros atendimentos. Então, sempre que eu vejo alguém bem interessado, como o senhor falar, da questão do movimento da justiça do trabalho, que as pessoas têm que ter a credibilidade, eu penso nisso. Talvez esse magistrado, é natural que ele não tenha acesso a essa rotina do advogado, onde eu posso passar um dia movimentando só um processo, ou eu posso passar aquele mesmo dia, telepresencialmente, movimentando 10 processos. Esse é o contraponto que eu queria registrar também na questão do telepresencialismo. E assim, eu acredito que, e concordo muito com o senhor, que esses pontos de interação aqui digital, eles têm que ser utilizados para que a justiça alcance telepresencialmente muito mais trabalhadores, né? Perfeito. Eu fico em cima do muro. Não, eu também sou um entusiasta da questão telepresencial. Eu prefiro ir nos processos também presencialmente, mas eu acho que, como algumas varas têm feito a questão do híbrido, né? Eu acho que acaba sendo a solução que agrada gregos e troianos, né? Eu, por exemplo, nas reuniões da Comissão de Direito do Trabalho, eu estabeleci isso como regra. Então, toda reunião é híbrida. A maioria das pessoas vai virtual. A gente faz a reunião, dá 60 advogados, tem 10 presenciais e 50 virtuais. Eu digo para vocês que eu falo com mais propriedade com relação ao tribunal. Sim, até porque eu não tenho a vivência do primeiro grau, eu vim do Ministério Público. Uhum. Né? Então, mas no tribunal, como eu disse aqui no início, eu gosto de questionar o advogado, eu gosto de tirar as dúvidas, e telepresencial, eu vivi essa experiência durante a pandemia, dificultava. Você não pode parar, porque tem muitos advogados, muitos processos. Já lá no tribunal, eu converso mais com tranquilidade lá. É diferente dá mais liberdade para nós discutirmos o processo do que numa tela de computador. Trazendo um pouco, voltando um pouco aqui para a questão, ia falar alguma coisa? Não, é só uma dica boa, né? Para quem tiver a possibilidade de ir sempre presencial. E já está acontecendo, né? Porque houve uma regulamentação que telepresencial só quando é de municípios distantes e de outros estados. Só quando o Franco tá viajando para Mossoró. Já fiz. Essa uniformização da jurisprudência. O senhor acha que o tribunal ele tem feito, eu digo até uma injustiça perguntar se ele tem feito, né? Ele tem sido provocado a essa uniformização? É uma falta nossa, mas recentemente, sensível a essa questão, o tribunal criou o núcleo de precedentes. São funcionários que vão se dedicar a ver a quantas anda as decisões das turmas, das sessões especializadas, isso em conexão com os tribunais regionais do trabalho, em conexão com o TST, em conexão com o Supremo, quando tem recurso extraordinário, para a gente saber, né, nessa questão dos precedentes, qual é a decisão que as cortes superiores estão adotando, para a gente não gerar falsa expectativa, não impor um ônus financeiro às partes, né? E se a pessoa quer votar segundo a sua consciência, ressalve. Né? Eu tenho feito assim, ressalvo meu entendimento, mas obedeço disciplinadamente ao que as cortes superiores decidiram. Não de forma escrava, de forma assim rendida. Não. Se eu quiser discordar, o ônus argumentativo me é dado. Como? Fazendo uma distinção.
no inglês distingue-se, ou fazendo overruling, né, no inglês, que é a superação. Mas aí é preciso que você demonstre, de fato, que aquele precedente não se aplica. Então, eu sou um admirador do common law, acho que dá racionalidade, dá confiabilidade, dá previsibilidade, faz com que o tribunal seja conhecido como uma só jurisprudência, e não a gente, se tiver 3 turmas ou 5 turmas, ter 5 decisões que possam ser diferentes na sua ratio decidente, o que vai propiciar um recurso de revista. E a tendência lá do TST são tantos os processos no Brasil que é ele não conhecer, a gente já sabe, ele não vai conhecer. Ele vai deixar de conhecer o recurso, porque já tem. Transcendência. É a transcendência, né? A tendência. Então, eu acho que precedente pode ser aplicado. Não de forma assim rendida, como eu falei aqui, mas se a pessoa tiver uma ideia diferente, faça um distingue-se, faça o overruling, diga que naquele caso, para aquele caso não funciona aquela lei. Certo? Eu sou, como eu disse, common law, ele traz toda uma racionalidade que o civil law não tem. O civil law embute muito discricionarismo, solipsismo, como diz o Lênio Streck, que é o juiz decidir com a sua alma, com o seu subjetivismo. Isso não é direito. Direito é aqui. Vamos discutir, debater, mas quando as cortes pararem de debater, estabelecerem um precedente, que foi fruto de discussão democrática. Agora, a gente precisa ter essa cultura, porque o que eu estou vendo aí é que as cortes superiores chamam de precedente sem ser, aplicam precedente sem ser. Era isso que eu ia falar. Um exemplo, tem muito aí do Supremo, ele aplicando precedentes, invocando o nome precedente, quando nem sequer tem precedente. Exato. Ele pode até falar isso mais na frente. O Supremo está precisando estudar mais sobre distinguish. Que ele está botando tudo no mesmo guarda-chuva, principalmente nessas questões que envolvem a terceirização. PJização, uberização. Ele diz, não, já temos um precedente sobre uberização. Ora, se eles nem apreciam provas nem fatos, como é que eles podem ter um precedente? Como é que eles podem dizer que aquele outro fato tem, vamos dizer, espelha a mesma decisão para aquele caso que eles chamam de precedente? Não há, verdadeiramente não se trata de precedente. Se trata, a meu ver, com todo respeito, de uma interpretação, às vezes monocrática, que tem acontecido monocraticamente, um juiz do Supremo decide, dizendo que o precedente, no caso, por exemplo, da pejotização, o Supremo já se deteve. Ora, se no mundo real, da primazia dos fatos, do contrato de realidade, ali era uma fraude, como só ia acontecer, mas os senhores sabem, né? Às vezes se usa a pejotização, a gente já tem um nome, pejotização, para uma determinada prática. É quando não é PJ mesmo. É quando é um empregado que muitas vezes se usa a pejotização como subterfúgio para escapar da CLT, quando ali guarda todos os requisitos de uma relação. Aí se aplica aquela questão do salão parceiro, né, que o Supremo validou, mas tudo bem, há a hipótese que o salão parceiro funciona, mas tem outros que não. Que quando o juiz se aprofunda no exame dos fatos e das provas, ele diz, olha, aqui não é não. Se fosse, ele aplicaria. Como é que pode ter um precedente para tudo, sobre todos os casos? Aí você vê que realmente não é precedente. E isso está provocando muito debate, muita discussão, porque o Supremo ele está decidindo sem ter os fatos e as provas. E até entrando num negócio mais grave, dizendo que não é nossa competência. Quando a competência é visível para dizer da relação ou não de emprego para o bem ou para o mal, ou sim ou não, é a Justiça do Trabalho. Aliás, foi criada para isso. Porque senão ela se torna inócua. Se o Supremo avançar nisso, com esse entendimento, senão a gente vai virar tudo locação de serviço, do Código Civil de 1916, que já estava previsto lá, e no Código Romano, lá de Justiniano, já tinha locação de serviço. Então, a gente é um retrocesso profundo sob o nome de modernidade, que de modernidade não tem nada. Sabe? O que está havendo é o que existia antigamente, né? Quando não tinha um regime próprio, a CLT. Hoje já temos. Então, a gente vai deixar de lado esse patamar mínimo de civilidade que é a CLT.
É por aí. Eu acho que a jurisprudência é boa, mas vamos ter cuidado na aplicação dela. Só trazer 2 comentários sobre isso. Primeiro, o desembargador citou o Lenny Streck. Ele tem um papel muito importante em trazer o que ele chama de crítica epistêmica, né? Que os doutrinadores precisam de vez em quando ficar mesmo criticando. E eu acho que está na hora dos operadores do direito do trabalho começarem a tecer críticas mais duras às decisões que têm sido tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente as monocráticas, que têm saído tirando uma canetada a competência em vários setores que estão sendo discutidos, né? E aí um outro ponto que eu queria perguntar... Agora, você me lembra, para eu provocar a OAB. A OAB é um protagonista importante e devia trazer esse debate. Olha, eu acho que está faltando debate. O Supremo está tomando essas decisões, vamos dizer, de conteúdo economicista, que não é jurídico. Ele está dizendo o seguinte: leiam as decisões do Supremo. Nós temos que ter formas alternativas de relações de trabalho para gerar emprego, para gerar investimento. Não é o papel deles. Não é? Uhum. Porque senão o Brasil não vai crescer, o Brasil não vai ter a economia aquecida. São argumentos extrajurídicos, mas que estão comparados. Leia os votos que estão do ministro Fux, eu já vi. Isso, né? Cada um é livre para fazer a motivação, né, do seu julgado, do ministro Gilmar, mas eu acho que a gente tem que discutir essa questão econômica mesmo. Vamos entrar no debate. Será que a reforma trabalhista trouxe o desenvolvimento prometido? Cadê os empregos? Cadê os empregos? Trouxe crescimento da economia? Já temos 6 anos, né? E a economia não respondeu. Olha, eu vou dizer uma coisa. O FMI passou mais de 30 anos pregando o liberalismo. Uhum. Inclusive para o nosso país. Privatizem, Estado mínimo, menor intervenção do Poder Judiciário na economia. Ele mesmo reviu seu pensamento, porque ele viu que gerou guerra, cresceu a desigualdade, não trouxe geração de emprego, não aqueceu a economia. Então ele reviu. Veja o funcionamento do FMI. Ele não prega mais com aquele ardor que ele pregava o afastamento do Estado, porque geraria todos esses benefícios. Não, porque ele viu que não gerou. E uma pessoa que é razoável não continua errando, né? Quando a pessoa errar, continuar no erro, é muito ruim, né? Então, eu acho que esse debate econômico está na pauta, é preciso. Eu até estive lá no TST semana passada e disse, olha, não é uma briga corporativa, não é uma briga por competência, é uma briga muito maior que está afetando a população. Na medida que você tira os direitos sociais da pessoa, são várias decisões nesse sentido de permitir que os direitos decaiam, diminuam, está afetando a população, não é briga corporativista, não é para a gente ter poder. Aí é o que eu digo, aí é preciso colocar os números na planilha, porque os fundamentos que são adotados nas decisões supremas são esses, que chama-se consequencialista. Ele acha que a consequência vai ser boa, vai ser benéfica. Mas se fosse, como a reforma trabalhista não prometeu tudo, o que ela gerou? Gerou precarização, exclusão, desigualdade, lucratividade só para um lado, perda salarial, que não é bom para a economia. Aqui não é questão de ser também corporativista, é porque a economia precisa de uma carteira de trabalho estável para a pessoa ter crédito, ir para o comércio, fazer a economia girar. Então, os economistas sabem disso, que ter carteira de trabalho ajuda a pessoa a obter crédito. Quando a pessoa tem um trabalho intermitente, qual é a segurança para quem vai vender? Eu anotei aqui, o trabalho intermitente foi colocado como se fosse a salvação da lavoura, principalmente para o empresariado, e depois eles mesmos viram que não dava para utilizar aquilo para os fins que queriam, né? Pois é. Então, assim, só gerou precarização. Pois é um jogo de soma zero, que eu chamo, sabe? Já está provado historicamente aqui no Brasil, quando se teve carteira de trabalho formal, assinada, não impediu o crescimento da economia, não impediu a geração de emprego. Isso 2000 até 2010, no governo Lula, ele cresceu o número de trabalho formal, cresceu a economia, cresceu o número de empregos, a economia se desenvolveu,
né, foi uma época de, vamos dizer assim, de ouro. Nós vivemos com carteira de trabalho assinada, nós não tirávamos a competitividade entre as economias do mundo. Não era fator impeditivo do Brasil gerar riqueza. Então, é isso que eu digo, nós temos que ter essa discussão para além do jurídico, porque essa discussão de teor economicista está atrapalhando o jurídico. Sabe? Eu acho que aí cabe... E esse debate, as entidades nacionais fazerem, junto com a OAB. Sabe? Aqui a gente não está defendendo nada, como eu disse, de corporativismo, não é poder, é o que é melhor para o país. Vamos dizer o que é melhor para o país na prática. Aí, ser consequencialista, eu sou. Agora tem que ter o resultado. Quando a consequência é negativa, a gente vai insistir. Tem que rever. É teimosia, né? Eu quero falar agora um pouco, desembargador, das boas práticas, né? A gente já vai falar mais, entrar a questão da ouvidoria, que hoje é o cargo que o senhor ocupa no tribunal. Mas as boas práticas que vêm, e eu queria saber, na verdade, é o seguinte: quando o senhor assumiu a presidência do TRT7, né? O que é que o senhor enxergou que poderia fazer e que fez para melhorar o tribunal e as boas práticas que foram adotadas desde então? Tem a ver com um assunto que eu já passei por ele aqui, para abrir o tribunal para a sociedade. Para quê? Para gerar processos que possibilitassem o crescimento de varas no Estado. E nós trabalhamos e conseguimos um aumento das varas. Hoje são 37, me parece que eram 20 e tantas, na época, não me lembro bem. Então, é esse diálogo institucional, né, com a OAB, com o Ministério Público, com a classe política, de mãos dadas, para a gente dizer, o Estado do Ceará está se ressente de uma estrutura melhor para prestar o serviço público que ele está vocacionado. Então, acho que assim, foi muito diálogo, muito... a prática era no sentido de, sempre com o olho, levar o tribunal para a Praça do Ferreira, como nós fizemos em 3 edições, levando um pool de serviço, inclusive os do próprio tribunal, serviço público. Então, era no sentido de as pessoas conhecerem que existe o tribunal, tirar aquela confusão entre DRT, PRT, TRT, né? A confusão do D, do T, do P, e tornar o tribunal, vamos dizer, conhecido. Fazer itinerância. Na época nós criamos a itinerância, que até hoje já sobrevive, né, no interior. Criamos posto avançado, que depois gerou uma vara lá em Aracati, que foi um embrião da criação da vara, porque quando você cria um posto avançado, ali você vai ver que a região necessita ou não de uma vara. E como nós precisamos apresentar números para o TST, para a criação, no instante se revelou uma necessidade para o Aracati. Então, eu acho assim, todo o que nós fizemos assim, de diálogo com a sociedade foi nesse sentido de tirar o tribunal, a meu ver, do seu porte pequeno. Dizem que o tribunal é porte médio, mas se for comparar com Pernambuco, como eu já mencionei aqui, ficar aqui, Pernambuco, com o mesmo perfil econômico, o mesmo perfil populacional, tem 74 varas. Aqui só 37. Teve uma parte muito importante aqui que o senhor não mencionou, me corrija se eu estiver errado, mas foi naquela época também a questão das cotas para os egressos do sistema prisional, não foi? Não, isso? aí foi no Sejusc. Sejusc? E é uma singularidade desse regional. Nós fazemos conciliação, os senhores sabem, lá de processos judiciais, né? Aí eu percebi que essa lei de cotas das pessoas com deficiência, das pessoas do jovem aprendiz, não era cumprida. Então, a gente, no esforço próprio, na cara e na coragem, começamos a chamar as empresas, baseado no cadastro da Superintendência do Trabalho, junto com o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, que é uma agência de emprego que poderia capacitar as pessoas. Nós enfrentamos esse desafio. Nós precisamos, que eu diga, ter mais estrutura e uma lei mais, vamos dizer assim, aplicável, principalmente no que concerne às pessoas com deficiência, porque é muito complexo cumprir a lei e é preciso de muitas mãos dadas e uma impositividade maior da lei. E que existe uma boa perspectiva com relação às pessoas com deficiência.
que haverá, na Lei Geral de Licitações, que foi aprovada, está no prazo de vacância, era para entrar em vigor no começo desse ano, prorrogar até novembro ou dezembro, que desde o edital, as empresas prestadoras de serviço aos órgãos públicos, ou seja, município, estado e União, vai ter que comprovar, sob pena de extinção do contrato e até considerado ato de improbidade, certo? Então, existe essa lei que, por enquanto, é a mais desaplicada do país, ela é campeã, mas que nós lá no Sejusc ousamos tentar dar uma mexida em algumas coisas, a gente viu que avançou, porque às vezes o processo se arrastava com uma série de dificuldades, a empresa não tinha compromisso nenhum, aí chegava lá no TST, muitas vezes dizia que tinha feito todos os esforços possíveis e impossíveis para contratar. E era verdade, só que não tinha o quê? Os órgãos que estavam tratando dessa matéria, dando suporte, né? Treinando a pessoa, uma homologação médica, não tinha. Então, como se trata de política pública, não se resolve bem através de decisões judiciais, porque a questão de muita envergadura, de muita musculatura. Então, as pessoas com deficiência foram isso. Aí surgiu uma cota estadual de uma lei do Estado prevendo para os egressos do sistema prisional uma cota que vai de 2% a 10%. Fomos procurados pelo Ministério Público do Trabalho para fazer o agendamento das reuniões no Sejusc e começamos a fazer. E, para nossa alegria, tem dado certo. São mais de 500 pessoas inseridas como egressas no mercado de trabalho, nos órgãos públicos, seja dito isso, né? Pessoas que já cumpriram a pena ou estão com liberdade condicional e tal. Então, é vamos dizer, também uma política pública que vai além do papel de Sejusc. Eu acho que é aquela coisa da veia ministerial que eu tenho, né? Assim, então, vamos atuar aqui. E está dando certo, né? Agora, a gente está incorporando mais pessoas, a FIEC está entrando na questão, o SESI, Senai está entrando na questão, tem uma superintendência aqui que cuida dos menores em conflito com a lei, que também eles cumprem as medidas socioeducativas e podem depois ter uma oportunidade de se profissionalizar através da lei da aprendizagem, cumprir a cota da aprendizagem. Então, está em progresso essas práticas, né? E a gente espera fazer mais. Agora nós precisamos, eu digo muito aqui, nós temos uma coordenação regional muito boa, mas precisamos da coordenação nacional. Apoio do CNJ, apoio do Tribunal Superior do Trabalho, apoio da Procuradoria-Geral da República, apoio do Governo Federal, através do Ministério da Justiça, do Ministério dos Direitos Humanos. Estamos indo lá para Brasília, dialogando muito, né? Tentando convencer. A semana passada eu estive lá, levei um projeto, depois eu posso até mostrar aqui o projeto. É um projeto consistente, que tem viabilidade, não é uma coisa de promessa, é uma coisa que está acontecendo, certo? Cumprindo essa cota estadual com relação aos egressos, que está servindo até de inspiração para outros regionais. O Tribunal da Bahia, por exemplo, pediu uma teleconferência para saber como é que a gente estava fazendo aqui essa inserção no mercado de trabalho das pessoas egressas. Então, tem sido muito gratificante e a gente quer fazer mais, né? Se juntando agora com a Justiça Estadual, que cuida dessa questão penal, né? As varas de execuções. Então, não sei se respondi tudo aí, mas foi o que me veio aqui à memória. Agora a gente está no momento aqui, Uritu Cafés Especiais, viu? Muito bem. Vocês podem ir conversando. Momento que eu vou aqui em que o Rafael Salles prepara um café especial. Daqui a pouco ele vai explicar o que é um café especial, o que é que precisa para ser um café especial. E aproveitando esse cheirinho de café que vai subir aqui, eu queria falar um pouco sobre essas boas práticas aqui, a questão do minuto do trabalho e a cartilha do trabalhador. Mais uma inovação, digamos assim, ou... Não. Aliás, já aconteceu, né, na sua gestão? Tinha um minuto do trabalho nas rádios. Nas rádios. Foi adaptado, né? Foi adaptado. Só que era o seguinte, era dado um tema e o magistrado desenvolvia na rádio. Uhum. Aí nós agora, em tempos de redes sociais, resolvemos colocar imagem.
YouTube, Instagram, né? Onde puder colocar, a gente coloca. Que é invertendo vamos dizer, a direção do programa. Agora é o cidadão trabalhador ou empreendedor que pergunta. Aí um magistrado vai responder dando toda a atenção àquela, quer dizer, vem de baixo para cima. Antes era um tema que era desenvolvido. O que tem provocado muito interesse da sociedade, porque são problemas quentes, vívidos ali do momento concreto que a pessoa está vivendo. Eu sou um entusiasta e da última vez participei, né, respondendo a um cidadão, por exemplo, estou convocado para as Forças Armadas, vou perder meus direitos, quais os direitos que eu tenho? Então, é uma pergunta, né, pouco usual, mas que tem muita gente que pode estar vivendo essa situação, né? A pessoa que vai ser incorporada às Forças Armadas quer saber, né? E é importante. O contrato fica suspenso ou interrompido? Exatamente. Tem FGTS ou não tem? Interrompido. Porque tem FGTS. Olha aí. Pois é, esclarecedor, hein? E esse programa Meu Bairro, Nossa Câmara? Sim. Esta é uma parceria com a Câmara Municipal, não é isso? Dialoga com a Câmara, com o fato do tribunal sair dos muros, distribuir a carteira contendo os direitos básicos do trabalhador, né, para exatamente a pessoa saber dos seus direitos e seus deveres. Trouxe algum aí, desembargador? Cartilha, não trouxe, ó. Ia trazer, acabei esquecendo. Certo? Mas... Eu tenho a minha, viu, Franca? No carro tá bem quieta. Depois a gente faz uma propaganda dela aqui também. A cada edição, a gente vê que cresceu o interesse. E uma ideia vai puxando outra. Como dizia o Milor Fernandes, livre pensar é só pensar. Né? Então, qual é a ideia? Tem escolas profissionalizantes de ensino médio no estado, quase todos os municípios. A ideia é levar essa cartilha para cada escola, são, né, muitos municípios, e as escolas profissionalizantes de nível médio do estado. E tem os institutos federais tecnológicos, que, aliás, eu sou oriundo de um deles. Só existia um, agora são 35 também. Por quê? Porque esse pessoal está prestes a ingressar no mercado de trabalho. Eles estão ganhando ali, adquirindo uma profissão. E é bom que seja, que eles saibam os seus deveres e os seus direitos. E essa cartilha é produção do tribunal? É em parceria com a Câmara Municipal. E a gente já está levando essa ideia, como a gente quer expandir para as escolas do estado, já levamos essa ideia para o próprio governo do estado editar essa cartilha também para milhares de pessoas dessas escolas profissionalizantes. E quem sabe evoluir até para colocar na grade curricular desse pessoal, através da Secretaria de Educação, noções básicas de direito de trabalho. Quem sabe? É um sonho. Entendeu? Seria muito bom. E seria muito bom também se o OAB participasse dessa cartilha. Sim, está convocado. Aliás, para colocar lá, qualquer dúvida, você procura um advogado da sua confiança. Doutor Rafael, uma vez, lá recente, esteve no meu gabinete, eu disse, olha, a OAB poderia se inserir nesse esforço. Entendi. Seria fundamental. Semana passada, não, faz 2 semanas. E a gente vai tirar do papel. Pode ir, ter certeza. Ótimo. Vamos estar juntos. Já a gente vai entrar aqui na ouvidoria, mas agora, aproveitando aqui o momento Uritu Cafés Especiais, eu queria que o Rafael explicasse aqui para o desembargador Parente por que o Uritu é um café especial. O que é o Pelo café cheiro especial? eu já vi que é. Vamos explicar a etimologia do café especial, Franco. Porque as pessoas, o meu café é especial, porque meu café é feito com muito amor. Não, não é isso. Os cafés, eles têm 2 associações, uma brasileira e uma internacional, que classificam eles de 0 a 100. Se ele tiver nota até 60, ele é considerado aquele café tradicional que a gente compra no supermercado ali e tal, aquele, né? E aí, a partir de 60 até 80, ele é gourmet. Então, quando você vê no supermercado lá café gourmet, não é à toa. É realmente porque ele passou por essa classificação e ele é considerado um café gourmet. E a nota acima de 80, aí sim, ele é considerado um café especial. Então, a cultivação dele, a colheita é diferenciada, os grãos são selecionados. O Franco teve recentemente comigo, com a Jordana, lá na Uritu, viu como é que eles fazem essa seleção manual dos grãos, deixando... Precisa conhecer lá, viu, desembargador Parente? É muito legal. Primeiro Fica mundo. onde? Fica ali na rua Dona Leopoldina, do lado do Colégio Militar. E lá eles fazem essa torra. Mas existe a venda nos supermercados de Fortaleza? Existe. Hoje já está em pelo menos 4 supermercados. De cabeça que eu sei que está no São Luís, no Guará.
Eles têm. Você pode encomendar também pelo Instagram, pelo Vamos site. provar. Vamos já provar aqui. Vamos ver se aprovamos. E agora a Uritu tá lá também na Estação das Artes. Tem quem quiser tomar um café Uritu. Não sei se o desembargador já foi. Inclusive a Estação das Artes tá belíssima. Eu soube. Um programa para você ir de quinta a domingo. Sempre tem uma programação diferente. Todo Um bom local para E é distribuir. gratuito, né? É gratuito. E do lado tem a Pinacoteca que tá Não, tá passando excepcional. os filmes recentes que estavam passando lá no mercado de cinema, já tá passando lá também. E a Aquele Pinacoteca... Oppenheimer. Ah, muito Ah, bom tá. aquele filme. E na Pinacoteca também, recentemente uma obra de um artista chamado Chico da Silva, que Um artista famosíssimo. famosíssimo, que tinha a escola do Pirambu, Era que Primitivista. inspirou toda uma... É muito legal o estilo dele. E tem obras também de Antônio Bandeiras, enfim, vários grandes artistas cearenses e outros também, né? Raimundo Celo, que foi a inspiração do nosso querido Demeils, Franco, que a gente deixa ali ó, no nosso cenário. Isso aqui é um soldadinho do Cariri, né? Só tem no Cariri esse pássaro e o nosso amigo Demeils Ferreira nos presenteou aqui. Muito obrigado, Muito Emílio. Esse quadro aqui que tá compondo aqui o quadro que aparece Bardou Parente na câmera é do nosso amigo Demeils Ferreira. muito Um bonito. grande abraço. Inclusive, estou falando até com a doutora Daiana, que tá à frente dessa parte de arte, agora lá do tribunal, depois fazer uma parceria com o Demeils, levar algumas exposições Perfeito. e oficinas. Vai ó, gostar é, muito, o tribunal também. exatamente. E aproveitar aqui e falar dos nossos apoiadores, MISPA Segurança, se você precisa de uma segurança personalizada para o seu condomínio, para sua empresa, você é um grande empresário, por exemplo, precisa de uma segurança pessoal, MISPA Segurança. Julie Marie Maison, você quer estar alinhado, bem vestido. E Star Capital, do nosso amigo Gabriel Joca, grande abraço. Agora vamos para... Dô, me dê aqui sua xícara aqui pra gente. Ver se o Rafael acertou nesse café. Esse aqui foi aberto hoje, ele foi torrado, Franco, semana passada, sexta-feira. Então tá Não precisa adoçar. 0. Oh, muito bom, Rafael. Para não desagradar a concorrência, tá muito bom, como os demais. Delícia. Agora o aviãozinho, né? Passando. Helicóptero, né? Best Design, o Beto Studios. É a carona do desembargador Parente chegando. Eu queria falar agora um pouco, desembargador Parente, sobre a ouvidoria. E aí é necessário, assim, uma explicação do que é a ouvidoria. Às vezes até a gente... Oi? Pode falar. A ouvidoria. Necessário uma explicação. O que é a ouvidoria? Qual o papel dela? Às vezes a gente confunde muito a ouvidoria com corregedoria, né? É verdade. Qual o papel de cada um? E o que é que o senhor está planejando aí, já implementou nessa nova missão? Pois é, as ouvidorias sempre existiram, mas a partir de 2022 aqui, e lá no CNJ, final de 2021, elas tiveram uma nova configuração. Eu até puxei aqui para mostrar para os senhores aonde foi que mudou. Como mudou? O artigo 3º da Resolução 432 do CNJ, que diz o seguinte: as ouvidorias constituem-se em órgãos autônomos, né, independentes, integrantes da alta administração dos tribunais, que não era autônoma, não era integrante da alta, e essenciais à administração da justiça. E no artigo 4º, ela confere uma série de atribuições que não existiam antes. Então, ela é pouco conhecida. Eu estou fazendo esse trabalho de divulgação para saber quais são as atribuições da corregedoria, da ouvidoria, né, que estão lá elencadas nessa resolução e no regimento interno do tribunal. Então, é uma coisa assim, bastante nova, que traz uma série de competências que não havia para as ouvidorias. Estamos tentando implementá-la. Né? Essa questão do minuto do trabalho, eu acho que já se insere perfeitamente. Eu acho que eu já fazia ouvidoria sem saber. Né? Esse programa Minuto do Trabalho que está aqui. Funcionar como espaço de participação social. É um minuto do trabalho. Também você confeccionar cartilhas do trabalhador contendo os direitos básicos, isso é
fomentar a participação social, efetivar direitos humanos, e também tem aqui como viabilizar o exercício do direito de cidadania e fomentar a participação social, promover a efetividade dos direitos humanos. Quer dizer, abriu muito a ouvidoria para dialogar com a sociedade. E aí, como eu já tenho um papel outrora de Ministério Público, estou muito a cavaleiro, porque a gente já fazia esse diálogo, porque nós, do Ministério Público, já fazemos isso, né? Promover as ações sociais e tudo mais. Então, tem sido muito gratificante. São ideias que surgem para cada vez mais fazer com que a prestação do serviço seja melhorada. Nós também estamos com um olhar interno, né, de ver quais são as deficiências. Por isso que já fizemos até a reunião com a OAB, com a TRAS, para detectar. E eu vou prestar contas aqui. Como eu disse para os senhores, eu sou um porta-voz como ouvidor, mas quem resolve é o tribunal. Uhum. Né? Aquilo que é da competência do tribunal foi feito um PROAD, que é um processo, e também da ouvidoria. Né? Porque, vamos dizer, foge às nossas forças na ouvidoria resolver. Mas o papel de ouvir, de ser porta-voz, é perfeitamente nosso. Né? E espero que tenha o doutor Franco Almado fez umas 4 provocações, né? Fiz. Estão lá. Não foram. Nós fizemos uma reunião com todos os diretores de secretaria, e eu aproveito aqui para dizer que também encaminhamos, ora o que era da corregedoria, ora o que era para ser resolvido pela presidência. Então, existe agora esse órgão que também vai cuidar e está cuidando de um aspecto muito importante que às vezes a gente não cuidava: a atividade fim do tribunal. Saber como é que anda a prestação jurisdicional no primeiro grau, no segundo grau, né? Ver como é que estão as turmas funcionando. Por isso que eu celebro a existência do núcleo de precedentes, que é uma melhor, vai ser certamente uma melhora substancial da prestação jurisdicional. E os advogados ainda nem se atentaram para isso, que tem agora, para a gente não ter jurisprudência lotérica, para não ter dentro, às vezes, da própria turma, ou entre turmas. A gente tem um órgão que racionalize, que faça com que a gente trabalhe até menos, né? Por exemplo, eu sou um fã da coletivização do processo. Incidente de assunção de competência eu provoco muito. E RDR também provoco muito. Por quê? Você tem 200 processos, vira só um. Aí o tribunal, né, aplicando verdadeiramente o que é precedente, vai resolver vários casos. Como nós fizemos durante a pandemia. Né? O caso se os hospitais deveriam pagar ou não o adicional de insalubridade, quem estava na linha de frente. E, felizmente, a minha tese prevaleceu e muita gente adquiriu direitos. Aqueles que teriam contato com o vírus, né? Que através de um meio de prova, lá um programa, PPA, programa que existe, PPRA, detectado nele, a empresa pagaria. Não detectado, caberia ainda a contestação via judicial. Né? Então, são atividades que a gente tem feito assim, com muito esforço, mas precisamos fazer mais, porque é racionalidade. E, como eu disse, você tem 200 processos, 300 processos, você transforma num. E outra, gera segurança. Sim. A famosa e perseguida segurança jurídica, né? Que você vai ter o primeiro grau e o segundo grau falando a mesma língua. Isso através de um amplo debate, né, democrático, e que, se não houver já um posicionamento também que tem que atentar para isso, das cortes superiores, a gente resolve aqui no regional. Eu acho que começamos a fazer. Mas como tudo é novo, o CPC relativamente novo, é de 2015, essa questão da racionalidade, da economia processual, né, da agilidade, da celeridade, aos poucos, e daquela famosa intenção que é integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência, ainda é pouco praticada, a gente vai chegar lá. Eu acho que as cortes superiores, seja no TST, seja no STJ e no Supremo, já começaram a ver que é importante. Porque às vezes você tem, por exemplo, no Supremo, você tem 11 ministros, você tem 11 razões ratio decidente. Razões que... Embora a conclusão seja uma só. Como eu li o voto da união homoafetiva. Foram 11 votos diferentes na fundamentação, mas na conclusão iguais. Isso não, quer dizer, é como se fosse 11 Supremo, né? Total. Então é isso. É preciso o diálogo interno para afunilar qual é a tese. Porque se você faz 11
razões que motivaram a decisão, você vai ter mais recursos, né, para questionar. E não é racional isso, a meu ver. E eu vou dizer, a advocacia, e eu particularmente, mas não falo pela advocacia, porque eu não sou nem conselheiro da OAB, mas falo pelo que os colegas advogados chegaram para me dizer. Todos ficamos muito felizes quando o senhor assumiu essa função, porque sabemos que o senhor gosta de ouvir. Então, quem gosta de ouvir, nada melhor do que ser o ouvidor geral do TRT, né? E frequentemente, Franco, estamos sendo convocados lá para reuniões. Então, é realmente uma característica do desembargador Parente a questão da proatividade. Vou até deixar aqui, depois eu vou formalizar, mas aproveitando a presença aqui do ouvidor, né? Outro de uma advogada me provocou dizendo, rapaz, deveria ter uma possibilidade melhor nas marcações da sustentação oral. Que hoje a gente manda um e-mail para a secretaria da turma. Algumas turmas respondem tipo no mesmo dia ou dia seguinte, algumas demoram alguns dias, isso causa uma angústia, porque o processo vai chegar. A gente que já está atuando mais já sabe que vai ser tirado de pauta, vai ser botado numa outra, mas às vezes tem gente que é nova e não sabe, fica meio angustiado. E no TRT do Piauí, hoje, tem um link que você vai, Franco, faz a inscrição direto por esse link, já bem mais organizado. Você não precisa descobrir se tem que mandar para a secretaria, se não. Você entra lá, já tem esse link disponível. Depois eu vou apresentar um requerimento, vou colocar ele como modelo de sugestão. Eu acho que seria uma forma da gente facilita para a gente. Né? Eu gosto de boas práticas. Se uma boa prática já está funcionando, não custa nada repetir, adaptando o que deve ser adaptado, né? Então, eu acho que... Mas nós temos um projeto lá que é de melhorar vários aspectos entre as turmas e as sessões especializadas. A padronização é uma. E às vezes foi detectado que uma turma funciona de uma forma, outra funciona de outra. Outra coisa é incentivar que os servidores se concentrem na atividade operacional. Por exemplo, tem 3 servidores por turma. Se a gente fizesse, a exemplo do Tribunal Regional de Santa Catarina, ele colocou o setor operacional, que é certificação, contagem de prazo, intimação, junto. Sob a supervisão da Secretaria Judiciária, que faz parte das atribuições dela, né? E com um assessoramento melhor para o presidente, ele tendo não só o secretário, mas um assistente do secretário para fazer as anotações. Eu sinto muita falta. A sessão é muito dinâmica na turma e nas sessões. Você parar para fazer anotações. É tanto processo que você não pode parar. Aí você quer dizer, olha, vamos ver aqui como é que funciona noutra turma. É por isso que eu celebro a criação do núcleo de precedentes. Agora eu sei a quem me reportar. Antes não, dava um trabalho danado eu suscitar um incidente de assunção, porque eu não sabia. Às vezes eu me louvava na sustentação oral do advogado, que dizia, olha, a turma B, a turma C julga diferente. Então vamos ver. Em se comprovando, e eram muitos processos às vezes, a gente propõe, como eu propus várias vezes, né? Eu acho que é uma tendência que com esse núcleo de precedente, nos auxiliando, né, e melhorando a prestação do serviço nas turmas, de uma forma mais científica, mais técnica, a gente pode dar uma melhor prestação no serviço público. Inclusive nessa questão aí, que é simples, né? Tem o Piauí já está fazendo, né? Tem coisa pior. Hoje todos os secretários de turma, mandar um abraço aqui pro doutor Fernando, doutor Rômulo, doutora Valesca, são muito bem otimizados aí nessa questão. Mas aqui e acolá falha de servidor e não tem coisa pior do que mandou um e-mail, não mandou e-mail, vai sustentar, cadê o e-mail, não chegou ali naquela hora, né? É porque eles se ressentem, né, de uma estrutura que fica ali Isso. apoiando. Às vezes se concentra muito no secretário e ele tem que dar com o olho, como é que a gente chama? No gato e no peixe. No peixe, né? Ali na hora, naquela dinâmica de sessão. Eu já falei, como é que é. Eu já falei isso várias vezes, no particular, em gabinete, e falo isso com toda sinceridade. Eu não sei como é que os desembargadores estão dando conta, os assessores estão dando conta dessa demanda que está acontecendo. Porque é demais, Rafael. Nem a gente que vai só sustentar um processo ali. Às vezes é tanto processo que a gente tem que pedir, desembargador, adia essa sustentação aqui, porque eu vou chocar com outro processo. Imagine a pessoa ter que ver os seus processos, ter que ver os processos dos outros. É coisa demais. Amanhã, por exemplo, 200 e poucos processos.
né? A gente vê 200 com a atenção que merece, é difícil. Entendeu? A gente, às vezes, tem que se louvar muito do voto do relator, né? Mas a gente tem aproveitado as ocasiões, depois da sessão, a gente, a cada 15 dias, a gente já vinha fazendo isso, pretendendo fazer mais, discutir os temas polêmicos na execução. Né, que tem muitos temas polêmicos na execução, a questão da desconsideração da personalidade jurídica, a questão de uma ordem judicial para bloquear cartão de crédito, para apreender a carteira de habilitação, o passaporte. Né? O Supremo andou falando recentemente que pode. Mas é isso que eu digo, o Supremo deu só um norte, mas às vezes o precedente dele não se aplica. Assim, tão diretamente, mas já se viu de inspiração e a gente está lá discutindo como fazer isso, mas também sem, vamos dizer, ser tão abrupto com o devedor, com o executado. Dar uma oportunidade para ele, para dizer, olha, eu não tenho bens, olha, eu tenho bens. Né? A gente está discutindo isso nesse momento, lá na turma, para a gente chegar a uma conclusão. E esse é só um exemplo. Tem vários e vários outros assuntos que a gente pode racionalizar com essa calma que a gente poderia ter, né, com apoio maior desse núcleo de precedentes que já está ajudando muito, mas embora seja muito recente, foi criado no ano passado, no final do ano, mas que precisa também eles de um apoio nosso, essa relação, essa interação com as turmas e com as sessões. Desembargador Parente, a gente está na nossa reta final. Mas eu queria sair um pouco agora realmente do tribunal e acessar um pouco aqui o parente, né? O parente, pessoa física, né? Eu acho que eu sei que o desembargador é uma pessoa assim, que gosta muito, por exemplo, de história de Fortaleza, história das ruas. De vez em quando a gente conversa um pouco sobre isso, política. Eu acho que a gente tem que marcar outro podcast aqui, sem terno, de camisa mais informal, para conversar só sobre isso, porque eu sei que vai engrandecer muito. Vamos fazer um amigo de lei on the beach. Mas eu queria perguntar, pegando esse gancho aqui da história, uma pergunta que a gente tem feito sempre aqui, sabe? Se o senhor pudesse escolher um momento histórico do Brasil, mundial, que fosse, mas um momento histórico que quisesse ter vivido esse momento histórico, digamos assim, por uma semana, que fosse aquela maquinazinha do tempo, eu vou me transformar para esse momento, me transportar para esse momento histórico aqui. Qual seria e por quê? Olha, bem recente, o país mudou. Eu lutei por isso. Queria isso. Votei para isso. Então foi histórico. A mudança foi grande. Os historiadores vão registrar. Vocês sabem o que eu estou falando, sim, né? Então, mais recente, mas tem outros, né? A questão política que mexe com a vida de todo mundo, né? A questão das diretas já. Eu sempre fiz movimento estudantil, então tem um lugar de fala, como se diz hoje, para falar. Então, participei muito ativamente dos movimentos estudantis, né? E cada conquista era celebrada. Então, a gente evoluiu muito, sabe? Assim, de ter mais institutos federais tecnológicos, mais universidades, mais escola, né? Tudo que a gente lutava lá quando era estudante. Eu deixava de estar na aula, estava viajando para lutar pelo direito dos outros. Eu queria que hoje também o pessoal fizesse isso mais, tá? Para o país ter mais, certo? Então foram vários momentos assim de alegria, assim, de ver que o país estava consoante com aquilo que a gente desejava. E é muito bom, né? Principalmente quando a gente quer mudar, quer melhorar, né? E a gente vê que há uma tendência oposta. Então, quando você é uma satisfação, é igual a gente defender uma tese no tribunal e a nossa tese ser vencedora. É uma satisfação intelectual e, no caso aqui, uma satisfação enquanto cidadão, né? De ver o bem das pessoas, de ver... Né? O próprio direito do trabalho é exemplo disso, né? Quando o direito do trabalho está funcionando, ele traz benefícios a muita gente. É por isso que é importante essa disciplina de direito do trabalho. É por isso que é importante a gente valorizar sempre, fazer palestra, fazer seminário, a OAB também fazendo isso, né? Nesse momento que existe um liberalismo perpassando no Poder Judiciário, tirando competências do trabalho, tirando direitos sociais. Então,
é importante. Então, quando eu vi essa mudança de paradigma, que está sendo um retrocesso, eu também vou celebrar muito. Foram vários momentos, assim, puxando para o lado social, político, né? Foram muitos, muitos. A gente já conversou em alguma oportunidade sobre a sua relação com a Beira-Mar, né? Eu acho que é uma relação muito afetiva. E eu que não vivi ainda tanto assim, olho aquelas fotos, Rafael, dá até uma nostalgia, aquelas fotos antigas, Fortaleza antiga. Fala um pouquinho pra gente. Do meu amigo vereador Acrísio, a medalha Boticário Ferreira. E eu, no meu discurso, falei muito do local que eu nasci, que eu sou da Volta da Jurema, que muita gente que é de Fortaleza não sabe onde é que fica a Volta da Jurema. Acha que é lá na Calcaia, Ou então pensa que é ali. Ele tá falando da Iracema, não é Iracema, fica bem pertinho a Volta da Jurema. É um tópico bem específico, que é ali na curva da Frei Monsueto com a Beira-Mar. Que tem um local maravilhoso para ver o pôr do sol ali. Sabe? Você vê todo assim, no alto, né? Que fica assim, no cume, o pôr do sol. A minha infância foi ali. Jogando bola, não tinha aqueles prédios, jogando bola, né? Muita bola, tomando banho de mar. A água era possível, não era poluída, a gente podia tomar banho ali tranquilo, né? No momento que ali existiam só pescadores e tudo mais. Então foi uma infância assim que me traz muita recordação. Fortaleza, para mim, ali é a Volta da Jurema, que, quem não sabe, né, como eu disse, por que Volta da Jurema, não é Volta da Iracema, que está bem ali a estátua. É porque existe uma Jurema. Eu nunca vi a Jurema. Mas um médico, um amigo nosso, Carlos Joaçaba, explicou que ele acompanha a história ali da região e disse, tinha uma Jurema lá. Então, dali é que veio meu afeto, da Volta da Jurema, que é um nome muito, muito forte, né? Jurema. É até místico, né? Volta da Jurema. Quem é nosso ouvinte aqui assíduo, Franco, com certeza vai estar ouvindo esse episódio e mora no edifício Volta da Jurema, nosso amigo Zé Lúcio. Zé Lúcio de Souza. Um privilegiado. Abraço para ele. Um privilegiado. E eu vou encerrar aqui com a pergunta que o Rafael sempre traz aí pra gente, também para o Desembargador Parente. Se eu tivesse aí a oportunidade de conversar durante 1 hora com qualquer pessoa viva ou que já tenha falecido, que fosse buscar uma inspiração, fosse para conversar sobre um passado, enfim, qualquer motivo, quem seria essa pessoa e por quê? Eu falo muito do meu guru, Inocêncio Shoa, porque ele é um jovem de quase 80 anos que ainda luta pelas causas. Semana passada ele recebeu uma homenagem pelos 44 anos de anistia. Ele foi preso político, ele também foi do movimento estudantil, pertencia à UNE, e foi preso na época da ditadura militar, lá em Ibiúna, junto com outros companheiros famosos do país. Então é uma pessoa que é um lutador. Eu não vejo no censo com 80 anos, eu vejo como um menino que está sempre ali preocupado com as questões sociais. Eu me espelho muito nele, sabe? É uma pessoa que curte a vida, sabe dividir os bons momentos da vida, mas sempre com uma preocupação social, né? Ele assim, deu uma contribuição valorosa quando eu fui presidente, ele foi o secretário-geral, trouxe toda a experiência dele, né? Então é uma pessoa que, pela jovialidade dele, pelo sentido de boas práticas, eu admiro muito. Excelente. Bom, Rafael Salles, eu acho que temos que marcar outro podcast para os outros assuntos, né? Foi bom demais. Passou rápido demais e esgotou aqui nosso tempo. Mas não esgotaram os assuntos. Desembargador, mais uma vez lhe agradecer aqui a presença, certo? Eu sabe que lhe admiro muito, já disse isso pessoalmente em algumas oportunidades, e é de coração mesmo. O trabalho que o senhor faz lá em ouvir o advogado, na verdade, ouvir o jurisdicionado através do advogado, para bem decidir, é fundamental. Então, nunca se importe, eu já lhe disse, com um negócio de celeridade, quantas vezes forem necessárias, continue assim, se Deus quiser. E eu queria só dizer que também não me incomoda ser procurado por um advogado, porque eu procuro ver o processo no seu todo e ouvir os dois advogados de ambas as partes, é a dialética.
né? Se você só aprende com ouvindo as partes, né? Tem a tese, tem a síntese e tem a antítese. Então você tenta procurar fazer a síntese dentro daquele caso concreto. Então, para mim, é uma satisfação quando lhe admiro muito, doutor Rafael, porque são pessoas que vão além de dar um atendimento ali formal para as partes, né? Vão buscar o direito, porque tem muitos advogados que eu noto que só ficam no primeiro grau, que eu disse, mas vem cá, e se ganhou? A outra parte não vai recorrer? Aí só fica uma parte. E se perdeu, não vai recorrer? Eu fico alegre quando tem sustentação, porque é o momento de dar uma atenção maior ao processo, né, de dar uma boa resposta. Como eu disse, a semana passada eu tive uma satisfação porque o colega Jefferson Exato pediu vista. Porque eu tenho certeza que as partes que estavam lotando lá o auditório, uma das partes, achou bom. Né? Não era nem o advogado, eram as partes que estavam lá na assistência. Quer dizer, eu não estou dizendo que vai ser favorável a eles, mas só o fato, como foi dito aqui, de ter uma atenção maior no processo, já é muito importante para o tribunal. O tribunal cresce no momento que ele não tem pressa. A meu ver, a meu sentir. E um detalhe para quem está assistindo a gente, quem é daqui deve saber disso. E quem não é daqui pode até ficar surpreso. Ver o desembargador aqui novo, 50 e poucos anos de idade, né? Não sei a idade. 62. Mas novo, é o nosso decano. Então é o desembargador mais experiente aqui do TRT. E eu não posso encerrar esse episódio aqui sem perguntar isso. Eu queria que o senhor desse aqui uma dica para o advogado que vai fazer sustentação oral. O que é que o desembargador quer escutar numa sustentação oral? Apresente memoriais, não durante a sessão, porque não dá tempo de ler. Primeira dica de ouro. E a gente recebe... É pro forma, né? Eu disse, eu não vou ler, porque não dá tempo. E sinceramente, esses memoriais, vale a pena mesmo apresentar? Vale. Quando em quantas páginas, no máximo? Não, eu não... Contanto que não encha linguiça. Entendeu? Objetividade. Fale do caso e não floreie. Né? É pior para o advogado. Só essa dica aí já... Assim, então, e que faça a sustentação oral, insista no direito, porque é a veemência do advogado que nos chama atenção. Eu aprendi isso. Olha, dei atenção a esse tópico. O doutor já fez isso várias vezes, doutor Franco Almada, doutor Rafael. Olha, tem esse aspecto aqui que a juiz ou o juiz não viu, tal, né? Os senhores não sabem qual vai ser o resultado conclusivo do voto. Então é preciso chamar a atenção mesmo. Ó, isso aqui, tal, essa prova. Várias vezes eu aprendo isso, eu não tinha visto isso. Eu vou reformular meu pensamento por causa disso. Às vezes não, às vezes sim. Então eu acho que essa dialeticidade que é essencial ao processo. O processo é um processo dialético, não é só o juiz que vai... É a formação da síntese, como eu disse. Tem a tese, a antítese. Isso se aplica muito bem no campo jurídico, com relação à sustentação. Eu tinha que fazer essa pergunta aqui, Rafa Salles, porque tenho que deixar registrada essa dica aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. E desembargador, mande aí sua mensagem final, fica aí à vontade para falar o que é que o senhor tem aí a dizer nesse finalzinho de programa. Bem, o que eu quero dizer é que foi muito bom ter participado aqui. Eu sempre estou disposto a conversar sobre o tribunal, né? Uma satisfação dizer do que a gente está fazendo, né? Se servir de inspiração para os pretendentes à magistratura, ao Ministério Público, à carreira jurídica, aos advogados. Valorizo muito quando vai lá os estudantes de faculdades, que eu acho que é muito importante eles verem na prática, sabe? Então, eu acho que se a gente transmitir que o nosso tribunal ele é importante na vida das pessoas, né, que ele não seja considerado um órgão menor, porque nós temos uma função social que às vezes a gente esquece. A questão dos egressos, a questão das pessoas com deficiência, dos jovens, estão tudo no campo laboral e que às vezes a gente deixa de lado. A questão do trabalho infantil, a questão do trabalho seguro, a questão do combate ao trabalho escravo, são vários assuntos momentosos que de vez em quando explodem na mídia. Racismo estrutural. Então, eu digo, é muito importante. É isso que eu digo. Às vezes queria ser até um nicho de mercado para o advogado. Às vezes eu critico os advogados. Mas vocês não estão vendo o que estão acontecendo aí na assistência municipal de Fortaleza, não?
A maioria daquele pessoal que está morrendo lá é de moto, ou se acidentando, né? É de moto. Aquele pessoal ali é trabalhador. A gente não falou aqui, mas tem questionamento muito sério de que eles fazem parte de uma relação de trabalho. A gente também não falou aqui que toda relação de trabalho, com todo respeito ao Supremo, é da Justiça do Trabalho. Está lá escrito na Constituição. É literal. Então, eu digo, tem nicho de mercado e que está fugindo muito. O pessoal dizem que o pessoal que trabalha nesse setor econômico é o desempregado que encontrou um emprego, mas que no emprego verdadeiramente não é, porque não tem sequer os direitos básicos, mínimos, civilizatórios de uma relação de trabalho. E tem a questão do acidente, que seja autônomo, seja parceiro, seja empregado, seja eventual, ele tem direito, porque é a relação de trabalho. E muitas vezes acontece casos fatais, que a pessoa até arrimo de família. Eu peguei um caso, a pessoa era arrimo de família, que a mãe é que entrou na justiça. Então, eu acho assim, sabe, a gente tem que discutir mais, os senhores falaram aqui, mais sobre outras questões também que não cabem dentro desse programa aqui, que leva muitas horas. Sabe? São questões que estão aí, é só sair aqui na porta de fora que a gente vê. E se for na assistência, olha, é muito acidente. Vocês veem, a cidade é um trançado danado de moto, Total. de bicicleta e tal, e esse pessoal estão na chuva, literalmente. Literalmente não, na chuva no sentido metafórico. Bardo, aqui um presente aqui para se lembrar desse nosso programa, do Amigo de Lei, personalizado. Bacana. Café Uritu Cafés Especiais. Opa! E para as anotações ali, ó, na sustentação oral, o senhor disse que às vezes não tinha onde anotar as coisas. Eu ainda estou no modus antigo de agenda, né? O pessoal usa agenda de celular, mas ainda não me acostumei, não. Igual a Kindle. Eu não já tentei várias vezes. Eu gosto de papel mesmo, de livro. Muito obrigado também, viu? Bom, prazer. Você esteve aqui, aliás, estive aqui com meu amigo Rafael Salles. Amigo Franco. E você esteve em mais um Amigos de Lei. Essa maravilhosa conversa extrajurídica. E o nosso bate-papo é assim, descomplicado, mas com muito conhecimento para você aplicar no seu dia a dia. Obrigado pela audiência, pela sua interação. Segue aí os Amigos de Lei, você ainda que não está inscrito no nosso canal. Vou deixar aqui o @ do Tribunal, TRT. A gente vai colocar aqui o @ para você seguir o TRT7. Vamos deixar aqui os nossos contatos. Você que quer ser um apoiador, tá aí o QR Code também. E muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.